sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria à Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre dietas low carb, o que é verdade e o que é mentira nessa estratégia. Eu queria começar falando sobre esse termo, né? Dieta low carb. Quando a gente fala de dieta, a dieta, na verdade, ela é um termo utilizado para denominar o conjunto de alimentos, incluindo bebidas, né? Então, alimentos, nutrientes, bebidas que eu estou acostumada a ingerir, que uma pessoa usualmente ingere ali no dia a dia dela, né? Então, dá uma ideia muito mais de hábito, qual é o meu estilo de alimentação. Então, isso que, na verdade, representa a dieta. Só que como a dieta foi utilizada por muitos anos, ainda é para o emagrecimento, então dietas para emagrecimento, então acabou que muita gente confunde, muita gente usa a dieta como um sinônimo de dieta para emagrecimento, mas na verdade a dieta ela pode ser adaptada para o objetivo principal do paciente. Então, se eu preciso que o meu paciente engorde, eu vou fazer uma dieta hipercalórica, ou seja, com excesso de caloria para que ele ganhe peso. Se eu preciso que ele emagreça, eu vou fazer uma dieta hipocalórica. E aí a gente tem vários outros exemplos, né? Eu posso fazer uma dieta hiperlipídica, com excesso de lipídio. Posso fazer uma dieta hiperproteica, com excesso de proteína. Então, a dieta low carb, na verdade, low de baixo, né? De pouco, e carb de carboidrato. Então, a dieta low carb, a ideia que se dá é que você reduza a quantidade de carboidratos daquela dieta, daquele hábito que o paciente já tem de comer, né? Então, não é uma dieta sem carboidratos. Na verdade, o carboidrato, ele é um dos três alimentos principais. Na verdade, a gente divide os alimentos em três grandes grupos: as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então, o carboidrato, na verdade, ele é fundamental para a nossa vida, ele é a nossa principal fonte energética. Então, a gente nem imagina uma dieta totalmente sem carboidrato. O que acontece é que ao longo dos anos a gente foi ingerindo muito carboidrato. A dieta do brasileiro, em especial, é uma dieta assim genuinamente rica em carboidrato. E aí é muito fácil a gente exceder na quantidade de carboidrato. O que a gente tem visto hoje em dia, isso é muito frequente no consultório, nos serviços públicos, quando a gente faz o interrogatório alimentar, quando a gente pergunta para o paciente o que ele come em 24 horas, quando ele começa a especificar para a gente os tipos de alimento que ele ingere, né, ao longo de um dia, a gente percebe um alto teor de carboidrato, tanto no café da manhã, quanto nos lanches, quanto no almoço, quanto no jantar, né? Então, a ideia da low carb é, na verdade, você reduzir a quantidade de carboidratos em relação a uma dieta padrão. Então, o que é uma dieta padrão? Padronizou-se que uma dieta ideal, uma dieta padrão, né, como a gente chama, tenha pelo menos 55% de carboidrato. Então, se eu tenho 55% de carboidrato, os outros percentuais têm que ser divididos entre proteína e gordura. Então, é como se fosse, vamos imaginar uma fatia de pizza, né? Uma pizza inteira. Então, se eu tenho 55% de pizza de 4 queijos, o restante eu vou ter que dividir entre, por exemplo, calabresa e portuguesa. Então, assim, de 100 pedaços, se eu tenho 55 pedaços de 4 queijos, eu vou ter que ter um pouco de calabresa e um pouco de portuguesa. Qual que é a ideia da dieta low carb? É que eu reduza esses 55% para pelo menos 45% ou menos. Então, na verdade, assim, a definição de low carb, isso é até bastante discutível na literatura médica, mas em geral considera-se uma low carb quando eu tenho menos de 45% de tudo que eu como proveniente de carboidrato. Então, é como se eu fosse diminuir, no exemplo ali que a gente deu, né, da pizza, é como se eu fosse diminuir as fatias de 4 queijos e eu fosse aumentar as fatias da
dos demais sabores. O que são esses demais sabores quando a gente está falando de grandes grupos alimentares? Eu estou falando de proteína e de gordura. Então, não tem como eu diminuir o carboidrato sem necessariamente aumentar esses outros grandes grupos. Então, naturalmente, eu vou precisar aumentar ou proteína, ou gordura, ou os dois. O primeiro conceito sobre isso a gente já entendeu, né? A dieta low carb, ela não retira completamente os carboidratos. Pelo contrário, na verdade, os carboidratos ainda continuam sendo um grupo considerável ali. Se a gente imaginar que de 100%, em torno de 45% ou um pouco menos vai ser de carboidrato, eu ainda tenho 55% no mínimo para eu dividir entre proteína e gordura. Então, se eu trabalhar com essa distribuição, eu vou perceber que o carboidrato ainda continua sendo a principal fonte, né, dali da minha alimentação. Agora, eu posso começar a diminuir esse 45% para 40%, para 35%, para 30%, e aí, à medida que eu for diminuindo esse percentual, eu vou aumentando os outros percentuais, tanto da proteína quanto da gordura. Então, só pra gente entender que, na verdade, existem vários modelos de low carb, né? Então, a low carb é um grupo, né? É um tipo de dieta, mas que, na verdade, ela não é uma dieta pronta, fechada, né? Você pode ter variações dentro da mesma dieta. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela é um tipo de dieta low carb em que você tem uma redução ainda mais agressiva na quantidade de carboidrato. É uma dieta, inclusive, de difícil aderência, porque como é uma dieta muito restritiva, ela gera, né, alguns efeitos colaterais que geralmente são pouco toleráveis. Então, as pessoas que tentam fazer uma dieta cetogênica, elas não conseguem permanecer por muito tempo em dieta cetogênica, justamente por conta dessa dificuldade, né? Então, assim, quando a gente fala de low carb, a gente já entendeu esse conceito percentual, mas para falar em um termo mais fácil de entender, né, esse percentual, ele tem que virar, ele tem que se transformar de alguma forma em gramas de carboidrato, né? Então, esses 45%, eles vão representar X gramas de carboidrato, ou esses 35%, se eu for definir que a minha dieta vai ter 35, 40, 45% de carboidrato, ele vai se transformar em X gramas de carboidrato. Esse valor X, ele também não é um valor fechado, porque depende de quantas calorias eu vou programar para minha dieta, né? Então, se eu tenho uma dieta de 1.200 calorias, eu tenho que fazer 45% de 1.200, e aí ele vai me dar um valor em calorias, que representa a quantidade de carboidrato que eu vou ingerir. Desse valor de calorias, eu ainda tenho que transformar isso para carboidrato. Isso, né, ao longo aí das discussões, a gente vai aprendendo a fazer, porque aí é uma continha matemática. É bem simples, na verdade, né? Esse valor em calorias eu divido por 4, porque cada 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. Então, aí eu tenho finalmente a quantidade em gramas de carboidrato. Mas eu só tô falando isso para que vocês entendam que quando a gente fala de dieta low carb, eu quero que vocês entendam o conceito de low carb muito mais do que neste momento que vocês precisem fazer contas para chegar num valor fechado, tá? A gente vai falar mais na frente sobre essas questões. Então, a ideia é que se tenha uma diminuição relativa da quantidade de carboidrato. Como eu já comentei, é totalmente impossível a gente zerar os carboidratos, isso não é nem saudável, né? O carboidrato é uma fonte de energia, é uma fonte, inclusive, de prazer, de bem-estar, que faz parte, que é importante, né, para o nosso organismo. Inclusive, tem ação também na nossa imunidade, então é bem frequente quando o paciente entra em uma dieta low carb, principalmente se ele faz uma dieta muito agressiva, por exemplo, uma dieta cetogênica, é muito frequente que ele tenha que ele adoeça, que ele tenha um resfriado. Por quê? Porque a gente observa uma queda de imunidade.
imunidade e tem uma série de estudos mostrando a relação do carboidrato com a imunidade, tá? Então, a presença do carboidrato na dieta, na alimentação é fundamental, é importante, mas o que a gente tem que entender, né, é que, assim, de maneira generalizada, as pessoas estão excedendo na quantidade ideal de carboidrato, e aí a dieta low carb ela vem como uma ideia, né, pro paciente entender que ele precisa de menos carboidrato muitas vezes do que ele está ingerindo, e que ele pode controlar isso e que ele pode viver bem com uma quantidade menor de carboidratos. Qual que é o perigo dos carboidratos? Então, como eu comentei, né, o grande perigo é o excesso. E aí, o que acontece quando eu como mais do que o meu organismo precisa? Vamos dar um exemplo aí. Quando eu como praticamente 60%, 70% da minha dieta é proveniente de carboidrato. Esse carboidrato, ele começa a se acumular. E aí, assim, primeiro ele se acumula na forma de glicogênio, que é uma reserva de glicose, né, uma reserva de energia do nosso corpo. E aí, a partir de então, ele começa a se acumular na forma de gordura. E aí é por isso que a gente engorda, né? E lembrando que o carboidrato, ele é um alimento geralmente muito saboroso, principalmente quando ele tá combinado com gordura. Ele é um alimento muito saboroso e que é muito fácil a gente escorregar, né? A gente comer mais do que o nosso organismo precisa. Então, assim, independente da combinação desses grandes grupos, a gente precisa entender que o nosso organismo é como se for, vamos criar uma analogia, né? O nosso organismo é como se fosse um carro e esse meu carro, ele precisa de uma quantidade específica de gasolina, de combustível, para ele andar, sei lá, 10 quilômetros. Então, vamos supor que durante a manhã, o meu carro, ele só vai andar 10 quilômetros. Então, vamos imaginar que esse meu carro, ele precisa de 1 litro de combustível para conseguir andar esses 10 quilômetros. O que acontece? Eu acabo colocando 10 litros de combustível, só que ele só andou 10 quilômetros, então ele ainda tem 9 litros ali acumulado. Esse acúmulo que a gente começa a deixar, né, no nosso carro, ou seja, no nosso organismo, ele começa a ser guardado, né? Ele começa a ser guardado e aí ele vai virando gordura no nosso organismo. Então é só uma analogia para a gente entender que a gente precisa começar a se alimentar pensando no que na quantidade de energia que a gente vai precisar para aquelas próximas horas, né? Então, com essa ideia, a gente perde a falsa ideia de que necessariamente a gente precisa se alimentar toda hora, a cada 2, 3 horas. Dependendo da quantidade de calorias que eu ingeri, por exemplo, no café da manhã, isso pode me sustentar pela manhã inteira, né? E aí eu só começo a ter uma nova necessidade energética lá para meio-dia e meia, que é quando eu vou almoçar. E aí novamente eu vou encher o meu tanque, né? Novamente eu vou colocar ali uma quantidade X de combustível, no nosso caso, né, de alimento, de caloria, e aí que também permita com que eu funcione o resto da tarde, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que a gente não precisa acumular, a gente não precisa fazer estoque, né? Porque isso é que acaba fazendo com que a gente tenha, né, um acúmulo ali de caloria que vira gordura, e aí a gente acaba tendo um saldo positivo de caloria, um saldo positivo de gordura, que a gente depois tem muita dificuldade para queimar e para perder, para fazer desaparecer. Muita gente me pergunta, a low carb é para todo mundo? Qualquer pessoa pode aplicar a low carb, pode fazer a low carb? Então, é o que eu comentei, né? Como a low carb ela tem uma gama de subclassificações, então, assim, eu diria que uma low carb leve, moderada, o que eu chamo de leve moderada? É essa low carb em que eu tenho ali, em média, 45% dos meus alimentos provenientes de carboidrato, ou seja, que eu não reduzo tanto o carboidrato, ela até
pode ser feita por todo mundo, ela é fácil de aplicar, né? Não tem nenhum grande mistério e ela pode ser feita por todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo vai ter um grande benefício com esse tipo de dieta, em especial em relação à perda de peso. Os estudos, né, da literatura médica, eles são ainda um pouco controversos, justamente porque é difícil de se padronizar uma dieta low carb, né? Então é como eu comentei no início do vídeo, a gente não tem uma dieta fechada, a gente tem inúmeras variações de low carb dentro desse grupo, né? Dentro desse tipo de dieta. Então essa é a primeira grande dificuldade de você padronizar e também de você controlar que o paciente está realmente ingerindo ali aquela proposta, né, de alimentação. Então é muito difícil de você ter resultados consistentes. Mas o que se parece é que as pessoas que mais se beneficiam de uma dieta low carb são as pessoas que provavelmente estão fazendo uma dieta rica em carboidrato, né? Muito rica em carboidrato. Então, geralmente pessoas que estão acima do peso, pessoas com obesidade e, em especial, pessoas com pré-diabetes ou até diabetes. Então, parece que esse grupo de pacientes é o grupo que mais se beneficia, não só em relação à perda de peso, mas também em relação à melhora glicêmica, ou seja, diminuição dos níveis de glicose e melhora também da variabilidade glicêmica, né? Daquela história às vezes a glicose está muito alta, depois muito baixa. Então, a dieta low carb, ela mostrou resultados bastante interessantes para esse grupo de pacientes. E aí, com isso, eu já respondo uma outra pergunta que é muito frequente, que é, o paciente diabético ou o paciente pré-diabético pode fazer low carb? Então, na verdade, eu diria que pode e até deve. Agora, claro, aquele paciente, em especial, aquele paciente diabético que usa insulina, ele não pode iniciar uma dieta low carb sem nenhuma orientação, né? Sem nenhum acompanhamento médico, nutricional. Por quê? Porque ele pode acabar reduzindo muito a quantidade energética e aí acabar tendo hipoglicemia, tá? Então, esse paciente, em especial, é um paciente que precisa de acompanhamento para esse tipo de dieta. De forma prática, quero iniciar uma low carb, por onde começar? Então, assim, a sugestão, né, eu acho que, assim, antes da gente tomar uma atitude de mudança, é importante que a gente conheça aonde a gente está, né? Então, eu diria que a primeira coisa é você tentar conhecer como é o seu hábito atual, como é a sua dieta, né? Pegando ali a definição, né, do início do vídeo, como é a sua dieta, como é o seu hábito alimentar. Então, a ideia é que você primeiro conheça como é que você se alimenta. É muito comum que a gente se alimente quase da mesma forma ao longo dos dias. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas assim, a maioria das pessoas tem os mesmos hábitos. Então, acorda ali, geralmente toma as mesmas coisas no café da manhã, às vezes ou lancha ou não lancha de manhã, aí vai pro almoço, geralmente faz o prato, mesmo que inconscientemente, geralmente faz o prato da mesma forma, porque o nosso cérebro, por que a gente cria hábitos, né? O nosso cérebro, ele poupa energia, então a partir do momento em que ele aprendeu, né, uma coisa ali fechada, ele tende a repetir aquilo ali, mesmo inconscientemente, mesmo que você não escolha, é uma coisa habitual, né? Então é muito frequente que a gente sempre repita as mesmas coisas, coloque as mesmas coisas no prato, ou mesmo que você tenha coisas diferentes ali, né, que você tenha alimentos diferentes em cada almoço que você faça, mas você combina o prato geralmente da mesma forma, né? Então tem gente que é acostumada a colocar muito arroz, tem gente que não, que é acostumada a começar com uma saladinha e depois já vai para a refeição principal. Então a gente tende a manter os mesmos hábitos alimentares. A minha sugestão é escreva, né? Avalie o seu hábito alimentar, escreva, anote o que você faz ali num dia, né, em 24 horas. E aí seria interessante você aprender a contar os carboidratos daquilo que você come, né? Então existe uma tabela de contagem de carboidrato, então você começar a conhecer, né, o que cada alimento representa, o que
que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, e a partir dali você detectar os carboidratos e fazer uma contagenzinha para você saber quantos gramas de carboidrato você está ingerindo por dia. E aí sim você parte, né, para avaliar se vale a pena você fazer low carb. Às vezes você já tá tendo uma ingestão adequada, uma ingestão ideal de carboidrato, e talvez não tenha tanto benefício você reduzir tanto o carboidrato. Agora, se você percebeu na sua análise, né, na sua descrição ali da sua dieta, se você percebeu que você tem muitas fontes de carboidrato, que o carboidrato está aparecendo em grande quantidade em todas as suas refeições, então aí você pode começar a tomar algumas atitudes práticas para tentar reduzir esse carboidrato. Então, o que seria um exemplo? Vou usar um exemplo que eu discuti essa semana com uma paciente. Ela chegou para mim, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, sobre esse interrogatório alimentar, e aí ela me descreveu que no café da manhã ela comia 2 tapiocas com manteiga e tomava um café com leite, se não me engano. Então, assim, qual foi a sugestão para ela? Que ela reduzisse uma tapioca, então que ela fizesse apenas uma tapioquinha na frigideira e que ela fizesse 1 ou 2 ovos, né? Fritasse ali 1 ou 2 ovos e aí colocasse na tapioca. Então, ao invés de 2 tapiocas com manteiga, ela comeria uma tapioca recheada com ovo. Por que isso? Porque a ideia é que no lugar de uma tapioca, eu inclua o ovo. O ovo é uma fonte proteica. Na verdade, ele tem proteína e ele tem um pouquinho de gordura boa. E a tapioca é uma fonte pura de carboidrato. Então, ao invés dessa paciente comer 2 fontes de carboidrato com um pouquinho de manteiga, que é fonte de gordura, e aí nesse café da manhã ela não tinha praticamente nenhuma fonte de proteína, o que ela vai fazer? Ela vai retirar uma das fontes de carboidrato. Então, ao invés de 2 porções de carboidrato, ela vai ficar com 1 porção de carboidrato, que é a tapioquinha dela, e aí ela vai colocar uma fonte de proteína, que é o ovo. Então, é uma coisa prática, uma coisa simples de fazer. Ela vai ficar provavelmente mais saciada, né? Porque ela tá adicionando ali uma fonte proteica, tá? Então, assim, as fontes que geram maior saciedade são proteína, água e fibra, tá? Gordura gera saciedade também. Então, assim, se eu troco uma fonte de carboidrato por uma fonte de proteína, eu tenho, né, um benefício adicional de maior saciedade. Então, isso é benefício para ela, porque ela vai ficar mais tempo sem sentir a necessidade de se alimentar, né? Sem sentir a fome, né? A sensação de fome, certo? Então, é uma dica prática para que ela, naquela refeição, reduzisse um pouco de fonte de carboidrato e substituísse por proteína, sem zerar o carboidrato dela, porque ela ainda tinha a fonte de uma tapioca, que seria a fonte de carboidrato necessária para ela. Então, só para finalizar, eu queria dar mais um exemplo prático, né, em relação àquela conta, né, que eu comentei no início, né, pra gente definir low carb. Então, se eu vou programar uma dieta de 1000 calorias, eu vou usar 1000 porque aí a conta fica fácil, tá? Então, se eu vou programar uma dieta de 1000 calorias para um paciente, então eu sei que para que ele faça uma dieta low carb, ele precisa ter no máximo 45% de 1000 calorias como fonte de carboidrato. Isso dá 450 calorias. Então, das 1000 calorias que ele vai ingerir no dia, no máximo 450 calorias devem ser provenientes de carboidrato. Se eu pego 450 e divido por 4, eu vou ter ali 110, 112 mais ou menos gramas de carboidrato, tá? Então, em uma dieta de 1000 calorias, se eu tiver abaixo de 112, 110
gramas de carboidrato, eu estou fazendo uma dieta low carb. Aí eu queria dar esse exemplo prático para a gente entender que se eu fizer em 1000 calorias 100 gramas de carboidrato, é low carb. Se eu fizer 90 gramas de carboidrato, é low carb. Se eu fizer 80 gramas de carboidrato, é low carb. Nas dietas cetogênicas, só para vocês terem uma noção, as dietas cetogênicas, elas têm que ter de 20 a no máximo 50 gramas de carboidrato. Então, ela é extremamente restritiva do ponto de vista de diminuição de carboidrato, muito difícil de ser aplicada por conta dos efeitos colaterais. Tem seus benefícios? Tem seus benefícios. É uma dieta assim que necessariamente precisa de um acompanhamento muito próximo do profissional de saúde, e é uma dieta que na verdade não se consegue utilizar em longo prazo, né? Então é uma dieta assim que eu não estimulo muito. Claro que tem seus benefícios, mas assim eu não estimulo muito porque é uma dieta difícil de você aplicar no dia a dia, e eu gosto de estimular mudanças que você consiga aplicar para que sejam mudanças definitivas na sua vida, né? Mudanças, claro, que vão te levar a algum resultado positivo, né? Então, só pra gente ter uma ideia, né, em relação a números, para que vocês entendam exatamente o que representa aquela porcentagem da low carb. E aí, para eu saber como é que eu vou fazer para contar, para eu saber se eu tô ingerindo, por exemplo, 100 gramas de carboidrato. Então, existe uma tabela, né, de contagem de carboidrato. Então tem lá todos os alimentos, né, as quantidades e quantos gramas de carboidrato tem em cada porção de alimento. E aí eu vou fazendo a minha continha, e assim eu preciso, né, anotar, eu preciso até que você conheça, né, quem faz muito isso, quem aplica isso no dia a dia acaba decorando algumas coisas e aí acaba fazendo de cabeça. Mas assim, no início, quem tá conhecendo precisa anotar, né? Precisa começar a conhecer cada alimento. Eu diria que assim, o primeiro passo é conhecer o que é cada alimento, né? Então, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. Esse é o passo inicial, é o primeiro passo, né? Para você melhorar a sua alimentação. E o segundo passo é você começar a contar o que cada porção tem de carboidrato, para você ter noção de quantos gramas de carboidrato você está ingerindo no seu dia a dia, tá? Então, isso foi só um exemplo para que a gente entenda de forma prática o que é a dieta low carb.